riqueza da análise de dados, ela está quando você junta várias variáveis, e aí essa análise cruzada delas é que dá, né, que traz à tona informações desconhecidas ou padrões desconhecidos, tá? Então, essa capacidade de coletar de diversas fontes e integrá-las é uma competência muito importante, tá? Então, nesse caso aqui, a gente, só repassando rapidamente, nós estamos fazendo o primeiro scrapping nos dados da COVID, do Ministério da Saúde, de forma automatizada, mesmo o arquivo mudando de nome, esse código aqui vai continuar funcionando, porque nós descobrimos que o arquivo da saúde, ele tem um API que, ao acessar, ela me retorna um arquivo JSON, e dentro desse arquivo JSON, eu consigo saber qual será o nome do arquivo da COVID daquele dia, né? Ok? E aí, a gente consegue, então, fazer não só o nome, mas tem o link também, aí eu posso fazer um download que é dinâmico. Cada vez que eu rodar, ele já sabe como localizar o arquivo e baixá-lo. Tá? Então, nesse é um scrap em duas etapas. No primeiro momento, eu carrego o JSON. Dentro do JSON, eu localizo o link e o nome do arquivo, então faço um outro, né, aqui, faço um outro scrapping, né, passando o link, né, que eu obtive e o nome do arquivo, faço aqui o meu request, e aqui está o conteúdo do arquivo, aquele que tem mais de 1 milhão de linhas, né, baixado, ok? Salvo esse arquivo, e salvamos isso em um arquivo no servidor. O objetivo é ter esses arquivos já aqui, porque se eu tiver algum problema de conexão, né, lá nesse serviço, já está aqui na memória, eu posso só continuar da onde eu parei, né? Já ler o arquivo aqui e fazer o processamento. Não preciso mais conectar, fazer o scrapping dele mais, tá? E aqui, em seguida, como esse arquivo é um CSV, utilizamos, né, a ferramenta de I/O do Pandas, Read CSV, passando apenas aqui o separador, já foi suficiente para nós transformar isso em um data frame. Então, já guardamos isso aqui na memória, né? DF COVID está na memória do notebook e também o arquivo está lá no disco. Em seguida, nós baixamos, né, o arquivo CSV do Tesouro Transparente, né? Que mostra quanto os estados receberam de recursos da União para vários fins, inclusive específico para o enfrentamento da Covid. Então, aqui tem um outro scrapping, tá? Da mesma forma, fizemos o scrapping direitinho com os parâmetros e salvamos, né, o conteúdo num arquivo, e aqui nós listamos esse conteúdo para dar uma olhadinha. Lembrem que, nesse caso, ele usa um encode diferente. Se a gente tiver dificuldade de vir em caractere especial, vocês pesquisem e provavelmente está usando um encode que não é o TF8 por padrão. Então, você informa o encode correto, que nesse caso aqui do Tesouro é o CP1252. Aí ele consegue ver o conteúdo normal aqui. Transformamos ele como ele é um CSV, utilizamos aqui o read CSV, só que agora, além do separador, passamos mais um código, mais um parâmetro, que é o encode, né? Para ele tratar corretamente todos os acentos, ou seja, os caracteres especiais. Tá bom? Depois, nós utilizando o serviço de dados, né? Acessando arquivos JSON, né? Ou respostas em formato JSON da API de dados do IBGE, nós pegamos ali, geramos através, né, do consultor de pesquisas, né, lá de consultas da API, geramos esse link aqui, que é o endereço correto para baixar, né, os dados do PIB, né, de 2002 a 2017. No caso, bastaria eu baixar 17, porque não vou usar os demais nesse estudo, mas acabei deixando aqui o link para baixar todos os anos, tá? Ele vai me trazer um JSON, mesmo passo. Nós gravamos, né, aqui na pasta, para a gente poder ter, se eu precisar de novo. E, em seguida, eu só gerei, com base nesse loop, um dicionário mais simples, né, desse arquivo JSON. E, em seguida, passei esse dicionário para um data frame, né, o construtor de data frame, e geramos aqui um data frame, tá? Do PIB, da série histórica do PIB de todos os estados, tá bom?
Eu estou passando rapidamente só para lembrar, o Sina não estava presente, só o conteúdo, porque nós vamos avançar em coisas novas hoje, tá? Aqui nesse cara. Em seguida, nós fizemos o download da população dos estados, utilizando outros serviços de dados do IBGE. Também geramos a string, né, aqui, a consulta, usando o construtor de consultas, e chamamos o request, recebemos um JSON, salvamos em um arquivo. Aqui está um exemplo de como é a estrutura interna. Fizemos a mesma lógica, um dicionário mais simples, chamamos o data frame, a criação do data frame, passamos no dicionário, e já temos também um data frame com a população, série histórica de população dos estados desde o ano 2001, né, 20 anos. Em seguida, nós baixamos os dados dos cidades e estados do IBGE, esse que hoje o download não está funcionando, mas por aqui ele funcionou normalmente. Baixamos o arquivo que tem várias outras informações, inclusive o nome do governador, o nome da capital, o nome do gentílico de quem nasce naquele estado, mas eu quero de lá buscar o IDH, por exemplo, para integrar nas nossas análises da COVID. Fiz a mesma coisa, salvamos o arquivo, lemos aqui algumas linhas para ver o conteúdo, como está, tá? Ok? Esse aqui foi o único scrap que nós, ao invés de usar o get, tivemos que usar o método post, porque é no post que eu digo que eu quero um CSV. Se você passar XLS, ele baixa um Excel, XLSX, ele baixa um do novo Excel e assim por diante, tá? E, como ele é um CSV, nós utilizamos, né, o read, né, CSV, para gerar aqui o nosso data frame. Lembra que nós usamos ele, né, lá no início das nossas aulas de arrays, nós utilizamos listas, né, utilizamos muito esse dado aqui. Só que aqui nós já estamos carregando ele, já gerando um data frame com ele, tá bom? Aqui, mais ou menos. Outro dado que nós utilizamos para ter o nome dos estados, da região bem bonitinho, foi a API de localidades do IBGE. É outro serviço de dados que utiliza, né, respostas em JSON, então acessamos, essa aqui é bem mais simples, não precisa de parâmetros, chamamos exatamente o estados, e nesse formato ele traz um JSON com todos os estados, nesse padrão aqui. Como ele está num padrão muito próximo do que o data frame consegue processar, então nós simplesmente já passamos ele para o construtor do data frame, aqui, desculpa, ok? Já passei esse JSON localidade para o construtor do data frame, ele já me retornou um data frame quase pronto, apenas essa coluna aqui que ele não consegue explodir esse dicionário, né? Ok? E já gerar várias coluninhas. Então, basicamente, aqui eu fiz um método para, né, usando um map, que a gente aprendeu, né, na aula de Data Panda, e passando uma função que pega a coluna, né, e extrai, pega o conteúdo dessa célula e extrai. Ao pegar o conteúdo, ele já vai detectar que é um dicionário, então eu passei apenas a chave sigla e ele já me vai retornar o valor N de cada uma delas, criando uma nova série que eu vou agregar como coluna região sigla no data frame. E aqui, depois, essa coluna região, que é um dicionário, eu sobrescrevi ela apenas com o nome da região. Como resultado, aí nós temos o nosso data frame prontinho, tá? Com poucos passos, né? Do jeito que eu preciso. Apenas o ID, a sigla de cada estado, o nome e o nome da região e a sigla dela, tá bom? Nesse passo aqui, eu apenas renomeei as colunas para ficar o padrão que a gente vai usar no data frame. Poderia ser diferente, eu colocar um nome aqui, maiúsculo, minúsculo, um nome, eu só adotei esse padrão maiúsculo, caixa alta, com underline entre, né, as partes que compõem o nome, tá bom? Então, aqui eu só já ajustei o data frame para ele ficar com esse padrão. Nós vamos usar o recurso do Panda, o read HTML, e trazer aqui para dentro, né, os dados do data frame, para nós aproveitarmos essa coluna aqui e integrá-la nos demais dados para a gente poder utilizar nas nossas análises, tá bom? Então, até aqui, nós tínhamos demonstrado na aula passada, tá? Exceto esse último passo aqui, que faz a leitura da página da Wiki, ok?